Para quem não me conhece, o meu nome é João Bravo, eu sou formado em Naturopatia e Osteopatia, com especialização em Naturopatia Integrativa, que basicamente é o tratamento das doenças recorrendo a métodos naturais, e também na obesidade. E desde há muitos anos que trato de pessoas com muitas doenças, muitas patologias, com emagrecimento também, doenças do sistema nervoso, do sistema digestivo, tudo o que a dita, o comumente chamado medicina natural, pode ser útil, utilizando vários métodos que vão desde a alimentação, a suplementação, técnicas de estilo de vida. Então, é muito completo o que fazemos nas nossas consultas. De hoje vamos falar então sobre como eliminar a barriga, dicas de sucesso para resolver este problema. Se existe uma zona do corpo onde o tamanho incomoda, a maior parte das vezes é a barriga. Grande parte das pessoas que vão à minha consulta, quer seja para tratarem de um problema de saúde, quer seja para emagrecer, grande parte dessas pessoas sofrem deste problema. Aliás, grande parte da população sofre de inchaço abdominal ou do aumento do volume abdominal. A grande questão é saber se existem soluções para este problema, e é isto que eu vou explicar neste vídeo. Antes de iniciar o vídeo, quero falar-vos só do plano de emagrecimento online. Tenho feito muitas perguntas. Então eu criei um plano de emagrecimento online, onde pode perder peso de forma rápida, de forma eficaz e sem voltar a ganhar. Facilmente perder entre 5 e 8 quilos em apenas um mês e continuar a perder até atingir o objetivo. Neste plano que eu criei online, e quem estiver interessado pode enviar mensagem privada, pode escolher entre comer várias vezes ao dia ou passar diretamente para uma pauta de jejum intermitente. São dois caminhos que conduzem ao mesmo destino: emagrecer, que é isso que eu pretendo, manter-se no peso ideal e também melhorar a saúde. Por isso, quer decidir por um lado, quer decidir pelo outro, vai sempre obter bons resultados. É 100% online, com aulas e informação em vídeo, em PDF e algumas aulas online em direto comigo para esclarecimento de dúvidas. Se tiver interesse, é só enviar-me uma mensagem privada e enviar-lhe a informação. Sobre o tema de hoje, como eliminar a barriga, dicas de sucesso para resolver este problema. Antes de mais, é fundamental perceberem que barriga inchada é diferente de gordura na barriga. Muitas vezes nota-se mais uma barriga inchada do que a própria gordura na barriga. Ou seja, muitas vezes existe uma aparência de gordura quando na realidade é inchaço, é distensão abdominal. E normalmente o que causa o inchaço abdominal é o volume de gases concentrados no sistema digestivo, sobretudo concentrados no intestino, mas também a retenção de líquidos. Ora, este inchaço é sobretudo provocado pela alimentação, mas também pelo stress e também por patologias do intestino, como por exemplo a colite, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável. Então, essas patologias também contribuem para esse inchaço, para essa distensão abdominal. Relativamente à alimentação, é importante perceber que existem algumas fibras que alimentam as bactérias intestinais, os chamados prebióticos. E quando alimentam as bactérias, não alimentam só as boas, alimentam as boas e as más. Dentro deste grupo de alimentos, destas fibras, existem alguns alimentos que, de facto, fazem inchar muito a barriga. Isto porquê? Porque não são bem digeridas pelo organismo. Temos como exemplo que eu vos quero dar a biomassa, a farinha de banana verde, a fécula de batata, o psyllium e outros alimentos, que não vou me alargar muito, ricos em fibras fermentáveis. Estes são os que mais causam
distensão ou inchaço abdominal. Também são muitas vezes chamados de FODMAPs. Os prebióticos podem ser importantes, mas existem alguns mais interessantes do que outros. Portanto, não podemos usar prebióticos indiscriminadamente, sobretudo se tivermos uma má flora intestinal e se incharmos com esses alimentos. E para mim, os mais interessantes e que provocam menos inchaço são as fibras que nós podemos encontrar nas frutas, nas hortaliças, nas verduras e também nos frutos secos. Por exemplo, eu acho muito interessante os espargos, a courgette, a cenoura, os espinafres, a beterraba, o pepino, entre outros. Eu friso estes alimentos porque são os que causam menos fermentação. Outro tipo de alimentos podem causar a tal fermentação e, consequentemente, o inchaço abdominal. E esses alimentos são, por exemplo, o feijão, as lentilhas e outras leguminosas. Porquê é que acontece isto com as leguminosas? Porque estes alimentos contêm hidratos de carbono complexos que podem ser difíceis de digerir, especialmente para pessoas com sensibilidade aos tais FODMAPs, ou os alimentos com fibras rapidamente digeríveis. Okay? Outro tipo de alimentos que podem provocar estes sintomas são os lácteos. Algumas pessoas têm intolerância à lactose, que é o açúcar encontrado nos produtos lácteos. E isso pode causar inchaço e desconforto abdominal, principalmente se os lacticínios forem de má qualidade e enriquecidos com adoçantes, com edulcorantes ou outras substâncias. Normalmente, o queijo fresco, o iogurte de qualidade, o requeijão, sobretudo o requeijão magro, não causam tantos problemas. Os de má qualidade são homogeneizados, pasteurizados, ultraprocessados, pelo que se tornam aquilo que eu chamo alimentos mortos. Ponho mortos entre aspas. Muitas vezes estes alimentos são tão processados que perdem a maioria dos seus nutrientes. Aquilo que poderia fazer bem, com estes processos todos de refinação, de processamento, deixam de os ter. Então passam a ser alimentos altamente prejudiciais. Outro grupo de alimentos é o pão, a massa, as farinhas, bolos e bolachas. Todos os alimentos que contêm muitos cereais, também resultam muitas vezes em inchaço e volume abdominal. Todos os alimentos também com alto teor de açúcar também vão gerar fermentação que resultará no inchaço abdominal. No caso do pão e de outros alimentos ricos em cereais, não podemos esquecer que tem açúcar, que a farinha é amido, é rica em amido, basicamente vai se tornar um açúcar puro, mas muitas vezes ainda são enriquecidos com fermentos de má qualidade que ainda aumentam mais este volume abdominal. No final, eu vou-vos dar também soluções para tentar resolver este problema, por isso é importante que vejam o vídeo até ao fim. Outro ponto que eu tenho que abordar relativamente ao inchaço abdominal, à distensão abdominal, é o stress. O stress pode afetar o corpo de várias maneiras, incluindo o sistema digestivo. Em stress, o que é que acontece? O corpo liberta hormonas como o cortisol, que pode afetar a digestão e, de facto, causar o tal inchaço abdominal. Quando o cortisol é libertado em resposta ao stress, pode aumentar também a produção de ácido no estômago e diminuir o fluxo sanguíneo para o sistema digestivo. Isso pode causar desconforto abdominal, inchaço e gases. E, além disso, o stress também pode levar a alterações
na alimentação, sobretudo no comportamento alimentar. Algumas pessoas podem comer demais quando estão mais estressadas, ou escolher pior os alimentos, escolher alimentos menos saudáveis, o que pode, de facto, resultar num exacerbar negativamente dos sintomas digestivos, ou seja, pode piorar esta situação. Então, perante isto, quais são as dicas para resolver este problema? A dica número 1, parece-me óbvia, é que restringir a ingestão dos alimentos de que falei atrás. Esta pode ser a dica mais importante para resolver este problema. Muitas vezes, o que eu faço na minha consulta com os meus pacientes é uma dieta de eliminação. Ou seja, eu retiro durante um mês e pouco, os alimentos potencialmente mais prejudiciais, os que eu acho que a pessoa vai ter mais intolerância, e depois vou adicionando um a um e analiso a reação a cada um dos alimentos. É esta a maneira correta de percebermos quais são realmente os alimentos que nos fazem inchar, que nos fazem mal. Ponto número 2, tenho falado muito nisto, que é usar o jejum como uma ferramenta para ajudar o sistema digestivo a descansar. Fazer regularmente um período de não ingestão de alimentos, que deverá ser no mínimo de 14, para mim o ideal é no mínimo 16 horas, vai dar tempo para o organismo se restabelecer, se reorganizar, de certa maneira se limpar. Okay? E isto é muito fácil de fazer. Basicamente é saltar uma refeição. Normalmente é saltar o pequeno almoço, ou há pessoas que preferem saltar o jantar e fazem almoço e só o pequeno almoço do dia seguinte. Para mim é mais fácil ou saltar o jantar, saltar o pequeno almoço, fazer só o jantar e depois só voltar a comer o almoço do dia seguinte. Então, há várias maneiras, há vários protocolos de jejum, mas no mínimo nas pessoas que sofrem esta intolerância, 16 horas sem comer para reorganizar o sistema digestivo. É muito fácil. E garanto-vos, muita gente me diz, eu sinto-me mais cansado, sinto-me energia, é só no início. Quando se habituam, têm muita mais energia, têm mais flexibilidade metabólica, o organismo melhora a vários níveis, Já tenho vídeos sobre isso, vocês podem pesquisar. Outro ponto muito importante tem a ver com algum exercício que possamos fazer para melhorar esta situação. Caminhar realmente ajuda imenso, porque se fizermos uma caminhada de 10 mil passos por dia, e se não puderem ser 10, que sejam 6, 7 ou 8, os que forem, ajuda aqui em várias vertentes. Ajuda a melhorar a digestão, por um lado, ajuda a queimar gordura, por outro, ajuda a reduzir o stress e também aumenta a motilidade intestinal, ou seja, também tem uma função importante na parte do intestino. Okay? Também na parte da retenção de líquidos. Então, isto é, de facto, muito importante. E muitas vezes eu utilizo também com os meus pacientes, é necessário utilizar uma ajuda para o organismo desintoxicar melhor, depurar, digerir as gorduras e até drenar os líquidos em excesso. Então, plantas como o boldo, o dente-leão, a alcachofra, o cardo mariano, são plantas que são contidas num produto que eu utilizo muito, que se chama Super Detox. É um produto que eu utilizo imenso com os meus pacientes e que ajuda a estimular o funcionamento do fígado, do rim e também do intestino. Pessoas que sentem realmente muitos gases, barriga inchada, infartamento, retenção de líquidos, fígado gordo, o tal inchaço abdominal também podem beneficiar muito com estas plantas. Alcachofre, o cardo mariano, o boldo, o dente-leão. Podem ser tomadas em infusão, mas são super amargas e às vezes não se consegue as concentrações ideais. Por isso é que eu recomendo muitas vezes o Super Detox. É só um convite
Pode ser encontrada no meu site www.doutorjoãobravo.com ou até encomendada por telefone pelo 220-998-912. Como eu vos digo, é só um convite para quem puder e quiser dar aí um input, uma força, uma ajuda aí no processo de emagrecimento ou ajudar a diminuir a barriga. No final da live eu deixo a descrição, já me estão aqui a perguntar, deixo o contacto e o link para quem quiser encomendar, ok? Então, basicamente era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Há outras questões que também influenciam o volume abdominal, o inchaço, como por exemplo o fígado, o gordo, a esteatose hepática. E nestes casos a abordagem tem que ser diferente e eu brevemente, noutros vídeos, falarei dessa questão. Muito obrigado por terem estado desse lado. Vou continuar a trazer temas do vosso interesse. Espero que tenham gostado. Beijinhos e abraços para todos e até breve. Obrigado.